E abra comigo em Lucas capítulo 22, versículo de número 39. Lucas capítulo 22, versículo 39. Observa se tem alguém perto de você sem a palavra de Deus, e se tiver, se aproxime e mostre o local da leitura. Está escrito assim: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Vou reler. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Eu vou ler pela terceira vez e quero ouvir cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão, repetindo em seguida bem alto e bem forte. E saindo. Poxa, vocês são bons mesmo, hein? Nem precisei pedir para fazer bonito, vocês já arrebentaram. Então vamos de novo. E saindo. É só elogiar que melhora, já reparou? Fez um elogio, melhora 50%. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Você crê que isso é verdade? Que Jesus tinha o costume de ir no Monte das Oliveiras? Crê que Deus vai falar conosco nessa noite? Então deixa a Bíblia aberta aí no assento, desocupe as mãos. Vamos dar a melhor salva de palmas possível para a palavra do Deus vivo. Isso, vamos aplaudir. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga bem alto: glória a Deus. Isso, mais alto ainda, aplauda e diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a tua santa e poderosa palavra será pregada agora. O homem não tem nada para falar, o homem não tem nada para dizer. Vem agora, Espírito Santo, tome a boca do pregador e os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor. O texto que eu li para você diz que Jesus, saindo, foi como costumava. E aí eu quero que você até destaque de caneta essas duas palavras: como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Essas duas palavrinhas, como costumava, deixa claro que Jesus tinha o hábito de frequentar o Monte das Oliveiras. Então fica no ar uma pergunta: por que no Monte das Oliveiras? Será que só tinha o Monte das Oliveiras para Jesus frequentar? O que você acha? Me dá a tua opinião aí, mesmo que você não saiba a resposta. Será que tinha outros montes além do Monte das Oliveiras? Quem acha que sim, levanta a mão. Você acha que sim? Sim. Tinha sim outros montes. Há momentos em que Jesus esteve em outros montes. Ele também frequentou outros montes. E o Evangelho dá essa informação. Mas por alguma razão, Jesus tinha uma predileção com o Monte das Oliveiras. É como se esse monte tivesse alguma coisa especial que fizesse Jesus escolher aquele lugar. O Monte das Oliveiras, ele fica de frente para Jerusalém. Então vamos imaginar que eu estou agora no Monte das Oliveiras. Vocês estão de frente para mim, eu estou olhando para vocês assim de frente. Se isso aqui fosse o Monte das Oliveiras, aí onde vocês estão seria Jerusalém. Quem está no Monte das Oliveiras olha de frente para Jerusalém. E Jesus amava Jerusalém, você não faz ideia do quanto aquela cidade era amada por Jesus. Então Jesus gostava de ir no Monte das Oliveiras,
e ficar ali, contemplando aquela paisagem bonita da cidade de Jerusalém, que de fato é muito bonita, é uma paisagem muito bonita, é uma cena muito bonita. Mas Jesus também gostava de ir no Monte das Oliveiras por uma razão óbvia. Por que você acha que o Monte das Oliveiras tem esse nome? Você tem um palpite? Tem? Não precisa nem ser um grande exegeta para entender que o Monte das Oliveiras tinha esse nome por causa das oliveiras, evidente. E na época de Jesus tinha muitas oliveiras lá. Então, quando Jesus andava durante o dia, eu quero te lembrar que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele era gente igual nós, gente como a gente. Se você anda no sol quente, você sente calor? Você transpira? O sol queima a tua pele? A mesma coisa acontecia com Jesus. E quando você está andando no sol quente, se você acha uma sombrinha para se esconder debaixo, você não fica feliz da vida? Pois era isso que Jesus fazia também. Jesus só andou a pé, gente, o tempo todo a pé. E quando Jesus tinha a oportunidade de ir ao Monte das Oliveiras, muitas vezes a palavra dá informação que ele se assentava. Quer dizer que ele gostava de ir lá e descansar. Descansar da sua jornada, descansar do calor do dia. Como tinha muitas oliveiras ali, aquele lugar era tão fresco, era tão gostoso de ficar. E Jesus ficava ali durante o dia, também passou noites ali. O Monte das Oliveiras, como tinha muitas oliveiras, produzia muita azeitona. E com azeitona se faz o quê? O azeite. Então ali no Monte das Oliveiras tinha uma prensa de azeite. O nome desse lugar era Getsemane. Ou a pronúncia mais correta talvez seria Getsemane. E esse lugar significa prensa do azeite, ou lugar da prensa. Era ali mesmo que se fazia o azeite. Para que levar para outro lugar, né? Colhia as azeitonas ali no Monte das Oliveiras e ali mesmo já se fazia a prensa delas para preparar o azeite. Jesus então gostava de ficar lá por uma questão também de clima. O calor naquela época e naquela região é muito intenso e durante o dia Jesus ficava lá por ser mais fresco. Durante a noite ele gostava de ir para lá, por quê? Porque era um lugar seguro, um lugar particular. Você sabe que Jesus não tinha um quarto dele. Sabe aquele ensinamento que ele fez? Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que te vê em secreto. Jesus não tinha um quarto para entrar e fechar a porta. Ele não tinha. Então quando Jesus queria ficar a sós com Deus, para onde que ele ia? Para o Monte das Oliveiras. E ele tinha um cantinho lá no monte, que ele gostava de ir orar, que ele ia para lá, e os discípulos sabiam. Eles até iam com Jesus, mas Jesus ia lá para aquele cantinho e os discípulos ficavam ali. Eu já frequentei muito o monte. Muito. E lá em São Paulo, os montes que a gente frequentava lá, era geralmente dentro da mata. Não era como aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste a gente vai para o monte orar, e o monte é de frente para a praia. A gente sobe uma duna, né? Sobe uma duna, a praia está ali de frente. 2 minutinhos de pé na areia, pronto, está no monte. Para a gente ir no monte lá em São Paulo, tinha que levar facão para ir cortando o mato. De preferência a bota de açougueiro, porque se pisasse numa serpente, pelo menos a picada não ia fazer mal. Se você parasse para orar em cima de um formigueiro, e eu sei porque eu já fiz isso uma vez, parei, comecei a orar, falei, gente, que unção que é essa? Unção nada, era um monte de formiga subindo no meu pé. Você ri, né? Pois é. Parei em cima do formigueiro, quando eu iluminei, falei, sangue de Jesus tem poder. No outro dia minha perna estava um caos, e eu sou alérgico à picada de inseto, então foi terrível. Mas enfim, o nosso monte era assim. Aí quando você chegava lá, em cima, no alto da mata, tinha um lugar aberto mais ou menos do tamanho desse altar aqui, não mais do que isso. Que alguém mais corajoso foi lá durante o dia, capinou, limpou, para a gente poder ir lá orar. Era assim que fazia. E ficávamos lá durante a madrugada e depois descíamos
no amanhecer do dia. Geralmente da turma ali tinha um ou dois que sabia a trilha, o resto ia só na lanterna atrás do outro. Aqui é moleza, aqui subir no monte é fácil. Jesus gostava de orar no monte por esse motivo também, porque quando ele ia para lá, ninguém mexia com ele, ninguém o incomodava. É por isso que Jesus vai aparecer em alguns momentos do Evangelho neste monte. Eu vou te mostrar agora aqui no Evangelho momentos importantes do ministério de Jesus em que ele está no Monte das Oliveiras. Mateus capítulo 24 mostra uma pregação de Jesus. E a pregação que Jesus fez no Monte das Oliveiras ficou conhecida como sermão profético. Os teólogos chamam de sermão escatológico, que é um sermão que Jesus fala do futuro. Jesus fala do que vai acontecer no futuro. E apesar de ser uma pregação sobre o futuro, para nós que estamos lendo isso no século 21, é uma pregação sobre o presente. Porque você vai ler comigo do 3 até o 14 e vai reparar que o que Jesus falou que iria acontecer já está acontecendo. Mateus 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Analisou o texto que você acabou de ler? Jesus está falando o que vai acontecer com o mundo no futuro. E essa pregação começou por causa de uma pergunta que os discípulos fizeram em particular para Jesus. E eles fizeram essa pergunta em particular, em qual lugar? No Monte das Oliveiras. Você vê que Jesus gostava de ir para lá para ficar tranquilo. Jesus sentou com os discípulos no Monte das Oliveiras, imagina a cena. Jesus sentado no monte, olhando para Jerusalém, de lá de cima, e os discípulos sentam do lado, e aproveitam que o mestre está ali tranquilo, pensativo, respirando aquele ar puro, e perguntam: mestre, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? E Jesus não responde plenamente a pergunta que lhe fizeram, porque a pergunta foi dupla: quando serão essas coisas e que sinal haverá? Jesus não vai dizer quando serão essas coisas. Os discípulos queriam uma data. Dize-nos quando, que dia, que mês, que ano. E Jesus deu essa resposta? Não. Então qualquer pessoa que apareça por aí dizendo: o dia do arrebatamento vai ser dia tal, vai ser no mês tal, vai ser no ano tal, é falso profeta, não acredite nessa pessoa. E olha que já apareceram muitas pessoas até bem intencionadas, querendo fazer essa pregação, mas é uma pregação que a Bíblia não autoriza. Então eu não posso ir além da Bíblia, amém, amados? Se a Bíblia não diz quando vai ser, eu não posso te dizer vai ser dia tal, porque
eu não posso acrescentar aquilo que não está escrito. Mas Jesus explica quais sinais irão acontecer. E aí eu quero que você rapidamente faça uma conferência comigo nos sinais que Jesus disse que aconteceriam. O primeiro sinal que ele falou foi de alguém dizendo que é o Cristo e enganando muita gente. Esse primeiro sinal já aconteceu no mundo, será? Será que já apareceu alguém no mundo capaz de bater no peito e dizer, eu sou o Cristo? Já? Já. Mais de uma pessoa já fez isso e já enganou pessoas, inclusive no Brasil. O segundo sinal que Jesus falou que iria acontecer, guerras e rumores de guerras. Nunca teve tanta guerra como depois que Jesus falou isso. Nação contra nação e reino contra reino. Isso acontece o tempo todo. Toda hora você liga no jornal e está lá, Israel contra o Hamas, que o Hamas representa outras nações, como o Líbano, como a Síria, como a Jordânia. É a Rússia contra a Ucrânia, é os Estados Unidos contra a China, nação contra nação o tempo todo. Haverá fomes. O problema da fome, infelizmente, é um problema sem solução. Qualquer lugar do mundo para onde você for, tem alguém passando fome. Pestes, pandemias, epidemias, isso tudo a gente tem visto acontecer. Terremotos em vários lugares. Já não tem mais um lugar do mundo que a gente diga, terremoto é lá. Teve uma época que a gente podia dizer, terremoto é no Japão. Hoje em dia não. Qualquer lugar é lugar para ter terremoto. Aí Jesus falou de pessoas sendo entregues à morte, ou seja, perseguição, isso tudo a gente viu. Falsos profetas enganando muita gente, isso aí a gente já viu. O amor se esfriando, tanto o amor fraternal, como o amor eros, o amor de marido e mulher, como o amor para com Deus, de muitas pessoas está se esfriando. Então todos esses sinais aí que Jesus falou que iria acontecer, estão acontecendo. A pregação feita por Jesus no Monte das Oliveiras é atualíssima. Então eu quero abrir os teus olhos espirituais e te dizer, fique atento, fique vigiando, porque Jesus está às portas. O arrebatamento da igreja está próximo de acontecer. Eu não posso te dizer, vai ser tal dia, vai ser tal hora, porque desse dia e hora só o Pai sabe. Mas todos os sinais apontam que Jesus está às portas e a qualquer momento a trombeta de Deus irá tocar e aquele que há de vir virá e não tardará. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! E eu quero mais é que ele venha mesmo. Você tem que parar de fazer planos para o futuro nesta terra. Você tem que começar a fazer planos para o teu futuro na glória, para o teu futuro na eternidade. Não é que você tem que viver de forma inconsequente e irresponsável, mas é que hoje em dia tem crentes fazendo planos para os próximos 50 anos, para os próximos 100 anos. E nem pensa no arrebatamento. Você precisa começar a pensar mais no arrebatamento. Precisa começar a pensar mais na volta de Jesus. Agora deixa eu te mostrar outro momento que Jesus esteve no Monte das Oliveiras. Venha comigo em Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Jesus fez uma ceia com os discípulos, que foi a primeira ceia, e na verdade a única ceia que Jesus celebrou. E ele fez essa ceia num lugar particular. Assim que terminou a ceia, Jesus cantou um hino com os seus discípulos. E depois de ter cantado esse hino, ele vai para o Monte das Oliveiras. Marcos capítulo 14, versículo 26. E tendo cantado o hino, saíram para onde, igreja? Para o Monte das Oliveiras. Você vê como ele gostava desse lugar? Acabou a Santa Ceia, ele foi para casa? Não, ele foi para o Monte das Oliveiras. Pastor, por que Jesus vai para o Monte das Oliveiras depois da Santa Ceia? Porque Jesus sabe que aquela é a sua última noite de vida. Se você soubesse com certeza
que esta é a tua última noite de vida, para onde você iria? Se você soubesse. Você é uma pessoa livre. Não estou falando de alguém que está na última noite de vida, mas está no hospital, não pode levantar, ou que está na cadeia e sabe que vai morrer no dia seguinte. Você é uma pessoa livre. Você pode ir para onde você quiser, você pode fazer o que você quiser, só que você sabe que esta será a sua última noite de vida. Se você pudesse escolher, para onde você iria na sua última noite de vida? Primeiro você vai achar estranha a pergunta que eu estou lhe fazendo, mas depois de pensar um pouco, você vai responder: ah, pastor, eu acho que eu iria, já que é a minha última noite de vida, eu iria para o meu lugar predileto. Quem iria para o seu lugar predileto? Levanta a mão. Você iria? Se você soubesse que essa é a última noite de vida, você iria para o lugar que você mais gosta? Você ia dizer assim: já que eu não vou ter outra oportunidade, então eu vou para tal lugar, que é o lugar que eu mais gosto de ir. Essa foi a escolha de Jesus. É a sua última noite de vida e ele vai para o Monte das Oliveiras e vai fazer a sua última oração. Eu agora vou com você em Lucas 22 novamente. Eu quero te mostrar a última oração de Jesus que foi feita ali, no Monte das Oliveiras. Então vai juntando as peças. Por que no Monte das Oliveiras? Por que que na sua última noite de vida Jesus vai para lá? Por que que a sua última oração vai ser feita lá? Lucas 22, 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Na sua última noite de vida, Jesus faz a sua última oração, mas a gente observa coisas que acontecem aqui pela primeira vez. É a primeira vez que o Evangelho mostra Jesus orando de joelhos. Sempre que o Evangelho mostra Jesus orando, ele está de pé, ele está com os olhos abertos, geralmente com as mãos erguidas, e ora como se estivesse vendo Deus, né? Olhando para cima. Essa era a posição que Jesus costumava orar. Só que na última oração que ele faz, ele ora igual a mim, igual a você. Nós pecadores, quando oramos, na maioria das vezes a gente se sente mais confortável se humilhando na presença de Deus, dobrando os joelhos, abaixando a cabeça. Não é assim que a gente ora? Por quê? Porque nós somos pecadores. Porque nós sabemos que somos pequenos diante de Deus, que Ele é grande, nós somos pequenos, que Ele é poderoso, que nós não somos nada. E é assim que Jesus ora. E pela primeira vez, Jesus não vai ser atendido. Ele vai ser ouvido, mas não vai ser atendido. Qual foi a petição que ele fez? Ô Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu tenha que beber. Traduzindo, ele está dizendo o quê? Tem um jeito de eu salvar a humanidade sem ter que morrer? Tinha uma forma de eu cumprir a missão sem ter que derramar todo o meu sangue? Porque se tiver, eu quero. Se tiver uma maneira de fazer o que tem que ser feito sem dor, é igual você chegar no médico e dizer assim: tem como fazer isso aí com anestesia? Tem como aplicar uma injeção aqui para não sentir nada? Jesus está orando e dizendo: Pai, tem jeito. E o que o Pai responde? Está escrito que Deus mandou do céu um anjo que o confortava. Confortar alguém é chegar do lado da pessoa, colocar a mão no ombro e dizer assim: não tem jeito, a vida é assim mesmo. Você já confortou alguém? Quem já confortou alguém? Não é assim que você fala? O anjo desceu do céu para dizer: Jesus, não tem outro lá no céu capaz de salvar a humanidade, é você mesmo.
E Jesus então se levanta da oração, sabendo que não foi atendido, e vai encarar a cruz, e vai encarar tudo que vem pela frente. O resto da história você já sabe. No dia seguinte, Jesus às 9 da manhã será pregado na cruz, e às 3 da tarde será morto. Depois de morto, ele vai ser colocado na sepultura, onde ele vai permanecer até o domingo pela manhã. No domingo pela manhã, Jesus ressuscita, diga glória a Deus. E depois de ressuscitar, o que aconteceu com ele? Voltou para o céu imediatamente? Não. Depois de ressuscitar, Jesus fica cerca de 40 dias na terra, andando por Jerusalém, andando ali pela Galileia. Muita gente vai ter a oportunidade de ver, uns vão poder até tocar, uns vão comer com ele, enfim, ele vai estar ali disponível por 40 dias. Ao final de 40 dias, Jesus vai subir de volta para o céu. Onde que você acha que Jesus escolheu para fazer a sua ascensão ao céu? O último lugar que ele vai pisar na terra, faz ideia de onde foi? Abra comigo em Atos 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Por que no Monte das Oliveiras? Será que tudo isso é coincidência? Por que que na hora de voltar para o céu, Jesus convocou aquela multidão de 500 pessoas, e lá no Monte das Oliveiras, ele subiu para o céu? Atos capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Vamos aplaudir o Senhor se você crê nisso. Do mesmo jeito que ele subiu, ele voltará. Aí o versículo 12 diz: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de um sábado. O que o texto está dizendo? Que eles estavam no monte das Oliveiras, viram Jesus subindo para o céu, e depois voltaram do monte para a cidade. Então vai juntando as peças. Jesus fez a sua pregação escatológica no Monte das Oliveiras. A sua última oração no Monte das Oliveiras. O seu último discurso, já depois de ressuscitado, o último lugar que ele esteve na terra, no Monte das Oliveiras. E aí eu te pergunto, se Jesus vai voltar nesta terra, onde é que ele vai descer quando chegar o dia da sua volta? Porque eu preciso te explicar que há uma diferença entre arrebatamento e segunda vinda. Diga comigo: arrebatamento, a igreja sobe. Não, tá melhora isso aí. Diga: no arrebatamento, a igreja sobe. Não confunda arrebatamento com a volta de Jesus. Uma coisa é diferente da outra. No arrebatamento é assim: nós estamos aqui no culto, a trombeta toca, glória a Deus, nós estamos vivos, seremos transformados e subiremos nas nuvens do céu para nos encontrar com o Senhor. É assim, o arrebatamento é isso. Quer aplaudir, pode aplaudir, mas dá glória a Deus também. Isso é o arrebatamento. Jesus não desce, ele fica nas nuvens do céu nos esperando. Oh, encontro maravilhoso. Imagina Jesus olhando de lá das nuvens, dizendo: vem gente, vem, estou aqui esperando. E a gente subindo mais rápido do que um foguete da NASA para encontrar com Jesus lá. Aí a gente chega lá no céu e lá não tem relógio nem calendário. Nós vamos para a ceia do Cordeiro, nós vamos para o tribunal de Cristo e vamos ficar lá um período que aqui na terra será de 7 anos. Só que a gente nem vai ver a hora passar. Quando você está na presença de Deus, você não vê o tempo passar, não é? Quando você está na presença de alguém que você gosta, você não vê a hora passar?
Você vai estar na presença de Deus, você nem vai perceber que 7 anos se passaram. Mas quem vai estar aqui na terra vai sofrer amargamente, porque aqui na terra vai acontecer a grande tribulação. E no final da grande tribulação, Jesus, que está vendo tudo, a gente não está vendo nada, nós estamos lá com Ele, não estamos nem percebendo. O pau quebrando aqui embaixo e nós lá em cima só dando glória e aleluia. Mas Jesus está vendo tudo. Quando terminar os 7 anos, Ele vai dizer: pessoal, ó, nós precisamos ir lá na terra, porque o meu povo de Israel está quase sendo exterminado já. O anticristo, a besta, o falso profeta estão agindo com muita maldade. Eu preciso ir lá. E eu quero que vocês venham comigo. Aí Jesus vai descer do céu, montado no seu cavalo branco, e todos os seus santos, eu e você, com ele. Onde que Jesus vai descer nesse momento? Abra comigo em Zacarias capítulo 14 e descubra. Zacarias capítulo 14. Ô pastor, estava indo tão bem, Mateus, Marcos, Lucas. Eu estava até me achando bom de Bíblia já, agora só vem com essa de Zacarias. Onde é que fica Zacarias, pastor? Mateus, sabe onde fica? Volta um pouquinho que você acha o Malaquias, aí você volta mais um pouquinho. Zacarias, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. O profeta Zacarias profetizou onde será o lugar onde Jesus pisará quando voltar nas nuvens do céu. Quem já encontrou, diga amém. Então vamos ler. Zacarias 14, 4. Diz assim: e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. Eu sei que você acredita na palavra de Deus. Quem acredita na palavra de Deus? Mas só para você acreditar mais ainda, eu vou te mostrar uma reportagem. Vou até pedir que apague a luz aqui para mim, por favor. Apague a luz aqui do altar. Eu não sei se você vai conseguir enxergar aqui no telão. Será muito bom se você conseguir. Você tem aí, né? Tem? Então põe, por favor. A reportagem. Pronto, acho que vai dar para ler. Depois de milênios, a ameaça geológica volta a assombrar Israel. O país já foi castigado por terremotos no passado, mas não parece preparado para uma nova tragédia. Pode passar a matéria que eu vou ir lendo. Tel Aviv. Você sabe que Tel Aviv é a capital moderna de Israel. Um fantasma geológico que ronda a Terra Santa há milênios voltou a dar as caras. 6 terremotos de força média, com entre 3,3 e 3,6 pontos na escala Richter, foram sentidos no norte e no sul de Israel entre os dias 10 e 16 de outubro, levando 7 milhões de habitantes do país a temer que um tremor mais forte seja iminente. Os tremores atingiram principalmente a área em volta do Mar da Galileia, no norte de Israel. Mas um deles abalou Eilat, na fronteira sul do país com o Egito. Os eventos lembraram aos esquecidos que a história desse pedaço de terra é repleta de tantos abalos sísmicos quanto disputas religiosas e territoriais. Próxima. Os especialistas dizem que um grande terremoto acontece a cada 80 anos na região, que hoje engloba Israel e Cisjordânia, além do oeste da Jordânia e do sul da Síria e do Líbano. O último tremor devastador aconteceu em 11 de julho de 1927, com 6,3 na escala Richter e epicentro em Jericó. Ao todo, 500 pessoas morreram, 130 delas só em Jerusalém, onde 300 casas desabaram. Locais sagrados como a igreja do Santo Sepulcro,
que marca o local onde, segundo a tradição cristã, Jesus foi crucificado, enterrado e depois ressuscitou. E a mesquita de Al-Aqsa, terceiro mais importante ponto de orações para o Islã, foram danificados. O abalo com grandes proporções anterior aconteceu no dia 1º de janeiro de 1837, com 6,8 na escala Richter. Foi muito mais devastador e destruiu completamente a cidade de Safed, na Galileia, matando 5.000 pessoas. Segundo um estudo do Centro de Pesquisas Geológicas de Israel, caso um grande tremor volte a abalar Israel, preste atenção, os locais sagrados da cidade velha de Jerusalém, a cidade velha de Jerusalém é a Jerusalém da Bíblia, serão alguns dos mais afetados, já que foram construídos em cima de camadas de detritos deixados por milênios de disputas territoriais, não sobre terra sólida. Jerusalém também é repleta de labirintos subterrâneos, cisternas e túneis. O estudo sugere que as autoridades precisam urgentemente reforçar as estruturas de locais como a Igreja do Santo Sepulcro. As camadas embaixo da cidade velha não são feitas de pedra sólida, mas sim de uma espécie de cascalho. Essas fracas fundações podem aumentar a onda sísmica do terremoto, diz Amos Ben, diretor do Centro de Pesquisas Geológicas. Passe. Outro local em perigo é a esplanada da mesquita. Eu vou te mostrar uma foto desse lugar assim que eu terminar de ler esse pedaço. Outro local em perigo é a esplanada da mesquita ou o Monte do Templo, coração do conflito entre judeus e árabes na Terra Santa. É lá que ficam hoje duas das mais sagradas mesquitas para os muçulmanos, a de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. E também o Muro das Lamentações, lugar mais importante para o judaísmo e onde há 2000 anos ficava o templo de Herodes e antes dele o templo de Salomão. Me dá a imagem desse lugar aí, por favor. É este lugar aqui. Você está vendo aqui, olha, Muro das Lamentações, e aqui em cima, essa cúpula dourada, é uma mesquita árabe que é chamada de Domo da Rocha. Então, de acordo com a matéria, pode acender a luz para mim, por favor. De acordo com a matéria que eu acabei de ler para você, se tiver um terremoto, e eles disseram que a cada 80 anos acontece um, se tiver mais um terremoto, a Jerusalém velha vai acabar, vai se desabar. E o que diz a profecia? Zacarias capítulo 4, versículo 14, versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio. Ora, o que é isso? O que faz um monte partir no meio? De forma que fique uma parte da cidade para um lado, outra parte para o outro, e um vale muito grande no meio. É um terremoto. O Zacarias está profetizando que quando Jesus voltar desta terra e pisar no Monte das Oliveiras novamente, esse monte vai sofrer um grande abalo e vai se partir ao meio, vai se abrir um vale, e as pessoas vão saber que aquele que está descendo do céu não é outro senão aquele a quem eles traspassaram. E aí os judeus que desprezaram Jesus e que agora estão clamando por socorro, vão ter que reconhecer que o socorro que vem do céu não é outro senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica de pé, por favor. Agora preste atenção. Jesus está voltando. E ele vai pisar novamente no Monte das Oliveiras. Ou você vai estar com ele naquele dia, descendo do céu, junto com ele no exército dele, pisando lá no Monte das Oliveiras também. Ou então você vai ser mais um daqueles que vai olhar para ele descendo do céu e se lamentar. A outra profecia que diz que as tribos da terra o verão e se lamentarão. Por que vão se lamentar? Vão se lamentar por não ter recebido Jesus como Senhor e Salvador.
Porque quem entregou a vida a Jesus foi salvo e subiu com ele no arrebatamento. Feche os olhos agora, toda a igreja, por favor. Hoje Deus me colocou aqui para pregar esta mensagem para você e me deu a responsabilidade de ganhar a tua alma. Porque a tua alma é preciosa demais para se perder. Deus não quer perder tua alma. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele quer te dar o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Você não pode mais continuar brincando com a salvação. Você não pode mais continuar brincando com a tua alma, porque a tua alma é eterna. Ou você vai passar a eternidade com Jesus, ou vai passar a eternidade longe de Jesus, queimando no lago de fogo. É tão simples. É uma escolha tão fácil de fazer. É levantar a mão para Jesus e dizer: eu quero Jesus, eu recebo Jesus como meu Senhor, eu recebo Jesus como meu Salvador. O que mais falta para você ver, para você acreditar que Jesus está voltando? Querido e querida, entrega a tua vida para Jesus hoje. Entrega a tua vida para Jesus agora. Eu vou fazer a pergunta mais importante de todas agora. Há alguém aqui esta noite que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador e quer entregar agora? Levante a sua mão bem alto junto com a minha. Pastor Ademir, eu sou essa pessoa. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. É com você mesmo que Deus está falando. Não endureça o teu coração. Levante a sua mão agora. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero, pastor, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus hoje? Levante a sua mão. Pastor, eu já entreguei. Só que aí eu acabei me afastando. Saí da igreja, pastor. Fui dar um passeio pelo mundo. Me enganei, achei que o mundo era meu lugar. Agora eu vi, pastor, meu lugar é na presença de Deus. Eu não quero mais ficar longe de Jesus. Eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero me reconciliar com Jesus. Tem alguém aqui que se afastou da casa do Pai, mas quer hoje se reconciliar com Jesus, voltar para Jesus? Levante a sua mão se tem alguém assim. Levante. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero me reconciliar com Jesus. Deixa eu falar com você. Você que está me ouvindo pela rádio, você que está me ouvindo pelas plataformas digitais, você que está me assistindo pela televisão ou pelo meu canal do YouTube, no canal PR Ademir Pereira. Eu não sei de que forma essa mensagem chegou até você, mas foi por amor a você que Deus me mandou pregar esta mensagem, para te dizer que um dia Ele vai descer de novo no Monte das Oliveiras, e todo olho o verá. Você quer entregar tua vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Eu vou fazer uma oração agora por você que está me assistindo, por você que está me ouvindo. Porque o povo que está comigo aqui na sede da Paz e Vida é um povo que Jesus já salvou. Quem já está salvo aí, dá um glória a Deus, gente. Agora você que está ouvindo, você que está assistindo, quer ter a certeza da salvação também? Eu vou me ajoelhar aqui no altar. Você que está me assistindo pode fazer o mesmo? Você está me assistindo aí na tua casa, o que te impede de ajoelhar aí agora na sala? O que te impede de ajoelhar aí no teu quarto? Você que está me ouvindo pela rádio, você está em casa, dobra o teu joelho aí agora. Ih, pastor, eu não estou em casa não, eu estou no trabalho. Você trabalha onde? Trabalha com o quê? Está sozinho aí? Dá para você fazer essa oração de joelhos? Se der, faça. Pastor, eu estou num presídio agora. Não se importe com a opinião dos outros não. Dobra o joelho aí na cela onde você está. Pastor, eu estou dirigindo e ouvindo pela rádio. Aí tudo bem, coloque a mão sobre o coração, repita esta oração comigo. Ou em qualquer lugar onde você esteja, faça esta oração. E eu vou pedir que todo o povo de Deus que está comigo aqui em São Luís, na sede da Paz e Vida, estenda a mão para cá e ore por essas pessoas que Jesus está salvando à distância. Coloque a mão sobre o coração, você que está orando comigo, para entregar a vida a Jesus, para voltar para Jesus. Diga assim: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E eu Te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.
Perdoa agora, Senhor, os meus pecados. Apaga as minhas iniquidades. Escreve o meu nome no livro da vida, de onde nunca mais sairá. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso. Onde tiver alguém orando comigo, com joelhos dobrados ou com a mão sobre o coração, vendo pela televisão, pelo YouTube, ouvindo pela rádio, pelas plataformas digitais, em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, onde tiver alguém se rendendo a Ti agora, meu Pai, perdoa os pecados que esta pessoa cometeu, apaga as iniquidades que esta pessoa cometeu, escreve agora esse nome no livro da vida, e dá força para esta pessoa permanecer firme até o fim, na Tua presença, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Parabéns pela sua decisão. Fique firme na fé. Que Deus te abençoe.